Deus seja louvado. Sou grato a Deus nesta noite pelo perdão dos meus pecados, pelo Senhor ter me chamado na sua santa graça na idade de 13 anos e tem me guardado na minha infância, na minha meninice, na minha mocidade, e no tempo certo tem preparado uma das suas filhas para ser a minha esposa. Louvo a Deus nesta noite pela esposa que o Senhor me deu. Presenteou o nosso lar com duas princesas maravilhosas, quais são a alegria da nossa vida, a alegria da nossa casa. Eu louvo a Deus que por essa preparação de estar com esta querida irmandade, o Senhor preparou. Pouco tempo atrás estive aqui na reunião de jovens com a mocidade, junto com o servo de Deus, e grande foi a alegria do nosso coração de retornar à noite e conhecer também a irmandade, o ministério, e deixar um convite bem especial. A minha comum congregação é em Maresias, fica na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Nossos cultos terças, sábados 19h30 e reunião de jovens às 10 da manhã. Deixo um convite para todos que um dia que Deus preparar para estar conosco ali também. Eu louvo a Deus nesta noite que eu sou dali, porém eu estou muito pertinho da irmandade aqui. Estou aqui na Fazenda da Juta já há um bom tempinho, devido a um tratamento cardíaco da minha princesa mais velha. O Senhor nos deu duas princesas, uma se chama Eva, que já está com 1 ano e 11 meses, e a Elis, que já está com 3 anos e 11 meses. As duas faz aniversário agora em março. E o Senhor achou graça de escolher a minha casa para receber a Elis, que é um anjo de Deus aqui na face dessa terra. Ela nasceu com uma má formação cardíaca que nós não sabíamos na gravidez. Ela nasceu cansada, roxinha, e foi um grande alvoroço. Ali na cidade de São Sebastião não tem UTI neonatal, então quando ela nasceu, ela foi transferida às pressas para Caraguatatuba, que é a cidade vizinha, e ali ela ficou 13 dias internada. E 13 dias, os médicos todos os dias falavam a mesma coisa: paizinho e mãezinha, a qualquer momento a sua filha vai a óbito e nós não vamos poder fazer nada, porque o hospital não tem recurso. E louvo a Deus que depois de 13 dias, 13 longos dias, o Senhor abriu uma porta no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia aqui em São Paulo, onde quando nós chegamos lá, os médicos, enfermeiros ficaram chocados por nós termos conseguido entrar via Cross, que é um sistema de fila. E eles diziam: é muito difícil entrar aqui, vocês têm amigo prefeito ou deputado, alguma coisa? Não. Apenas a vaga abriu e a gente veio. E eles diziam: então pode agradecer a Deus, porque é muito difícil entrar dessa maneira. E eu louvo a Deus que a Elis deu entrada ali no Instituto Dante Pazanese com 13 dias de vida e teve alta com quase 1 ano e meio de idade. Nós morávamos praticamente ali no hospital, e aí entra o motivo da gente estar aqui pertinho dos irmãos. Nós precisamos vir para cá, porque foi prolongando a internação, e achamos por bem ficar para cá, para São Paulo. E já se completam 3 anos e meio que nós estamos aqui na Fazenda da Juta, e de 15 em 15 dias o Senhor tem dado força e coragem para descer para o litoral, para atender as reuniões de jovens e estar junto com a mocidade também. O Senhor tem nos guardado do mal e da aparência do mesmo. Eu louvo a Deus. Um resumo muito rápido: a Elis, ela ficou internada há muito tempo, e ao todo o Senhor permitiu que ela passou por 4 cirurgias do coração. No seu aniversário de 1 ano,
Ela fazia 1 ano de idade e 1 ano no hospital. Ela teve 2 AVCs. Um AVC isquêmico pela manhã e mais ou menos pela hora do almoço um AVC hemorrágico que fazia ela convulsionar de 2 em 2 minutos, 5 em 5, 10 em 10. Não tinha medicamento que segurava aquelas convulsões. Eu louvo a Deus que em média de 10 a 11, desde o dia do seu nascimento, 11 paradas cardiorrespiratórias. A primeira foi com 25 dias de nascida. Eu louvo a Deus que cirurgia de traqueostomia, cirurgia de gastrostomia, que é uma sonda de alimentação pela barriguinha. Irmãos, se eu fosse contar as intercorrências, seriam muitas ao longo desse tempo, mas eu vim louvar a Deus aqui hoje, que de tudo que a nossa princesa passou, ela não ficou com uma sequela. Eu louvo a Deus que os médicos ali pegaram um amor, um carinho muito grande por ela. E havia dias que, época de pandemia, a gente não podia ficar com ela no hospital. E era uma tristeza muito grande para nós, mas eram os protocolos, irmãos. E eu louvo a Deus que no outro dia, horário de visita, que a gente chegava para visitar ela, muitas vezes aconteceu isso. Vinha enfermeira, fisioterapeuta, médica e falava: paizinho, eu tenho que confessar uma coisa para você. E eu: o que acontece? Eu falei: então, sabe a poltrona que vocês sentam? Eu falei: sei. Eu falei: então, muita gente aqui faz isso quando vocês não estão. A gente senta na mesma poltrona que vocês sentam. E ela dizia assim: eu tenho depressão. Outra dizia: eu tenho síndrome do pânico. Outra, eu tenho uma tristeza muito grande no coração, mas quando vocês não estão aqui, eu não sei o que acontece. A gente senta na poltrona que vocês sentam e começa a conversar com a sua bebê, e nela tem uma coisa tão grande que quando a gente termina de conversar com ela, ela sorri, e no sorriso dela a depressão vai embora, a tristeza vai embora, a síndrome do pânico vai embora. Deus deu o dom para ela de ser feliz, e aonde nós passamos por ela, com ela, todos testificavam as mesmas coisas, irmandade. Eu louvo a Deus que é uma alegria para nós termos sido presenteados pelo Senhor com ela. Eu louvo a Deus que no final de 2021, ela, como eu contei para a Irmandade, ela tem uma sonda de alimentação na barriguinha, que eu creio que logo ela vai tirar, porque mais ou menos 2 meses atrás nós conseguimos passar com uma fonoaudióloga da ACD, e nós passamos lá. A fonoaudióloga fez alguns testes e viu que, além dela não saber engolir, mastigar e comer, ela havia pego aversão à comida, que é não gostar de sentir gostos. E a fonoaudióloga chegou para mim e disse: pai, vai ser bem difícil, mas a gente vai dar todo o andamento para ensinar ela a comer pela boquinha. Eu louvo a Deus. A minha caçula de 1 ano e 11 meses ama biscoito de maisena. 3 dias depois que eu ouvi isso da fono, eu estava em casa, fui no mercado, comprei um pacote de bolacha de maisena, dei para minha caçulinha. A Elis também pediu, porque ela brincava. Eu louvo a Deus que naquele dia o Senhor ensinou a Elis a comer. Eu louvo a Deus que ela já está se alimentando com pão, bolacha, panqueca, glória. Esses dias ela comeu batata frita pela primeira vez também. Então eu louvo a Deus que, para ficar em pé, a mesma coisa. Ficou muitos anos deitada, amarradinha. Quem é da área da saúde sabe, pós-cirúrgico muito difícil, então amarra a mãozinha, amarra pezinho. Glória a Deus. Então ela atrasou muito o desenvolvimento. Ela anda com o bumbumzinho no chão a casa inteira, mas ela não sabe ficar de pé, andar. Passamos na fisioterapeuta da ACD, tentou colocar ela em pé também, glória a Deus, das alturas, não conseguiu, e falou: pai, ela vai ter que usar um parapódium, que é pelo que eu vi lá, um aparelho de marcenaria que prende desde o tornozelo, o joelhinho e a cintura com uma faixa.
e obriga a criança a ficar em pé, para ela sentir a descarga no pezinho, para ela ir uma botinha, e prescreveu tudo isso. O Parapod, Irmandade, a ACD não fornece, custa R$1.000. Eu cheguei em casa, falei, amor, R$1.000 o aparelho do Parapódio lá para ela aprender a ficar de pé. A Kézia olhou para mim, que é a minha esposa, falou, que Parapódio, que nada, Deus ensinou ela a comer, vai ensinar ela a ficar em pé também. Para ensinar a comer, glória a Deus, foram 3 dias. Irmandade, no dia que eu passei na fisioterapeuta, que eu cheguei em casa e conversei com a esposa, quando foi à noite, ela ficou em pé pela primeira vez na vida. Glória a Deus nas alturas. E agora está lá, é o dia inteiro. Levanta, senta, e eu creio que logo ela vai começar a andar também. Então foram muitos milagres e muitas obras que o Senhor tem feito ao longo desses anos. No final de 2021, ela foi transferida do Dante Pazanese para a Santa Casa de Misericórdia, e para trocar a sonda de gastrostomia, que é a sonda de alimentação. Irmandade, por permissão de Deus, na hora da troca, ao invés do cirurgião inserir a sonda no estômago, ele inseriu no intestino dela, furou o intestino, inseriu no intestino, criou um furo, e então, do orifício aqui da gastrostomia, tudo do intestino vazava aqui na barriguinha dela, e durante 22 dias, toda a alimentação, remédios, irmão, cardíaco, respiratório, diuréticos, neuro devido aos AVCs, ia tudo para o intestino, e do intestino expelia embora. Durante 22 dias o Senhor sustentou ela na Santa Casa. Mas, irmãos, eu louvo a Deus que, resumindo rápido as palavras, ela acabou pegando uma infecção, porque saiu uma bactéria do intestino, entrou na corrente sanguínea e foi parar no coração. E levamos ela no Dante Pazanese de novo, no Hospital do Coração. E ali eu falei, olha, ela está com uma infecção que na Santa Casa não acha, e eu acho que está no coração. Resumindo, irmãos, partiram para a 4ª cirurgia, porque fizeram um ecocardiograma e viu que a prótese que ela já tinha no coração, que foi colocada na 3ª cirurgia, estava muito espessa, muito grossa e suja. E falou assim, pai, tem coisa que o exame de sangue não mostra, a imagem não mostra, a gente tem que abrir, pegar o coraçãozinho, ver a prótese, como é que tá. Então a gente vai fazer a 4ª cirurgia. Eu falei, louvado seja Deus, faz sim. Foi feita a 4ª cirurgia, foi uma bênção. Só que depois da cirurgia, a cirurgiã chegou para mim e falou assim, pai, impossível a tua filha ter sobrevivido tanto tempo com o coração tão infectado. Com perdão da expressão, a médica disse que tinha pus por dentro e por fora do coração. E ela disse assim, nós tiramos o coração, esfregamos o coração e tentamos tirar o máximo de secreção e sujeira possível, mas não conseguimos tirar tudo. Ficou um pouquinho lá, que agora com os antibióticos a tendência é diminuindo aos pouquinhos. E ela foi para a UTI de novo e, salvo erro, 5 dias depois ela teve uma outra parada. E, irmãos, e foi ficando difícil, porque ela chegou num estado que só piorava. Mas eu louvo a Deus que no dia de uma santa ceia, que nós íamos descer para tomar no litoral, ela teve a última parada, que foi a 11ª. A doutora chegou para mim e falou assim, pai, acontece o seguinte, lembra da infecção que a gente tirou na última cirurgia? Eu falei, lembro. Falou, então, ela voltou, mas voltou pior. No coração da Elis, a gente já achou fungos, bactérias, pseudomonas, estafilococos, enterococos, coleção, e foi falando uma lista muito grande de infecções, irmãos. E falou, então chegou num estado que não tem muito o que ofertar para ela, mas ela está aqui, está estável, e a tendência agora é tomar antibióticos para o resto da vida, porque a infecção, a endocardite que ela tem é intratável.
E, irmãos, ouvi aquela notícia, vim para casa, falei com a esposa, falei, amor, aconteceu isso, vai tomar antibiótico para o resto da vida. E quando eu terminei de falar, a minha esposa olhou bem dentro do meu olho e falou assim, amor, já que os médicos falaram que vai tomar antibiótico para o resto da vida, que a infecção não tem cura, por que você não ora e unge a nossa filha e nós entrega ela na mão de Deus? E quando ela falou aquilo, eu falei, amor, não é assim, vamos fazer assim. Os médicos estão cuidando, ela está linda, está melhorando da cirurgia, da parada que ela teve. Enquanto está sob os cuidados dele, deixa eles trabalharem. Mas se um dia os médicos entregar no nosso braço e falar não tem mais jeito, aí a gente ora e pede unção. Ela falou, tá bom. Só que, irmãos, o pedido da serva de Deus ficou martelando aqui na mente e martelando aqui no coração. Eu falei, vou buscar a palavra para ver esse assunto. E fui no Jardim Valquíria. Naquele dia tinha um servo de Deus de fora que não me conhecia. E eu falei, Senhor, se for para eu ungir, Pai, ungir ela, fala na palavra, que aonde eu pôr a minha mão, tu vai colocar a tua também. Eu louvo a Deus que Deus deu a palavra para o servo de Deus, ele pregava e dizia, alguém entrou aqui hoje para buscar uma palavra, e o Senhor te responde, aonde você pôr a tua mão, eu vou colocar a minha mão também, eu vou ser contigo, meu servo. E eu falei, Senhor, tem misericórdia para ungir a Elis, meu Deus, eu fiquei com aquela palavra no coração e fui para casa, não contei nada para minha esposa. No outro dia eu ia visitar, amanheceu o dia, arrumei minhas coisas e quando eu saudei a esposa e quando eu saí no portão, a voz falou no meu coração, meu servo, vai lá dentro, vai na tua pasta, pega o azeite e leva para o hospital. E eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Tudo bem que o Senhor confirmou ontem na palavra, mas o combinado com a esposa era só se ela tivesse em fase terminal, e eu saí ontem do hospital e ela estava ótima. Eu teimei, fechei o trinco, quando eu ia saindo a voz, volta, vai na tua pasta, pega o azeite e leva para o hospital. E eu não aguentei a voz de Deus, entrei em casa que minha esposa nem viu, peguei o azeite, coloquei no bolso, fui para o hospital e quando eu cheguei lá, uma das técnicas de enfermagem veio de encontro comigo, fazendo assim, balançando a cabeça e dizendo, paizinho, a Elis não está muito bem. Falei, nem brinca, Simone, ela estava bem ontem. Falei, mas hoje ela não está bem. A médica veio conversar comigo e falou, pai, a Elis não está saturando bem, está muito cansada, não aguenta sair do ventilador. E então a gente está observando. Eu louvo a Deus que isso foi numa sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Aquela madrugada foi a pior madrugada que eu já passei com ela no hospital. Quando amanheceu o dia, 7 horas da manhã, a doutora Wanda, que é uma doutora que cuida dela desde pequenininha, entrou correndo assim na UTI e olhava os parâmetros ali no computador, naquela tela, e gritava, entra com tal medicação, entra com isso, entra com aquilo, o CO2, que é o gás carbono dela, está em 160, o máximo de um corpo humano é 30, 40, e ventilador a 100%, oxigênio, e foi uma correria, irmão, e ela chegou para mim e falou assim, paizinho, cadê a Késia? Eu falei, doutora, a Késia está num curso de técnica de enfermagem. Irmãos, em toda essa luta e guerra, Deus formou a minha esposa técnica de enfermagem aqui em São Paulo, e um curso que Deus preparou para ela. E eu falei, ela está no estágio. E ela disse, chama ela, porque eu quero conversar com vocês dois. E aí eu falei, mandei uma mensagem, falei, amor, a doutora Wanda quer conversar com a gente. Mas ela está bem, a Elis? Falou, está bem, mas ela quer conversar com a gente pessoalmente. E ela veio, enquanto ela não chegava, eu lembro que a doutora colocou a Elis no meu braço, empurrou a maca para o canto da parede e foi desligando as medicações, e eu comecei a chorar porque eu vi que a situação não estava muito boa, e eu com a Elis no colo ali, e ela começou a respirar de um jeito muito estranho. A médica veio correndo, e quando a médica chegou, a médica gritava e dizia,
A Eli está gaspeando, a Eli está gaspeando. Eu não sabia que gaspear é a fase que eles chamam de fase ativa da morte. E foi uma correria muito grande. E de 10 em 10 minutos ela gaspeava. E a doutora, cadê a Késia? Cadê a Késia? Eu dizia, tá vindo, tá vindo. Determinado momento minha esposa chegou. A doutora veio, encostou a porta e disse assim, pai e mãe, chegou o momento que eu preciso conversar com vocês dois. A Elis chegou num estágio da infecção que está muito forte. No coração dela, como eu citei para a Irmandade, achou fungos e foi falando tudo aquilo e mais. O pulmão direito dela já parou, o esquerdo está parando. Os rins está parando, o fígado está parando, o coração está parando, está dando falência múltipla de órgão devido à infecção generalizada. E já o pessoal da cirurgia não vai abrir ela mais. Que ela não aguenta outra cirurgia. Ela tomava um antibiótico chamado polimixina, que é um antibiótico muito caro e forte. Ele queima as veias, queima a pele, queima o sangue. Ela é clarinha, um dia Deus vai dar a graça de trazê-la aqui. Mas ela ficou assim, muito escurinha devido ao antibiótico forte. Os rins dela não aguentam mais. Então, nesse momento, nós estamos colocando ela em cuidados paliativos, que é onde a gente dá todo o conforto para o paciente partir sem sentir dor. E a última coisa que ela me disse, eu lembro, ela começou a chorar e disse, me desculpe, mas eu não sou Deus e eu não consigo salvar todo mundo. Ela saiu chorando, toda a equipe começou a chorar, porque ela já estava ali há tanto tempo que eles viram ela como filha. E eu falei para a esposa, falei, amor, agora é eu, você, ela e o Senhor. Vamos orar que eu vou ungir ela. Glória a Deus. E ela falou, ungir? Você vai ungir com o quê? Você está ficando doido? E eu falei, você não viu? Mas ontem, quando eu saí de casa, o Senhor falou, vai na tua pasta, pega o azeite e leva para o hospital. Ela falou, você trouxe? Eu falei, está aqui no bolso, vamos orar. Ela falou, vamos. Eu saí lá fora, irmão, e falei, vocês dão licença, eu vou encostar aqui para fazer uma oração com a minha esposa. E tá bom, paizinho, fica à vontade. E todo mundo passava na janelinha, dava uma olhada e ia embora. E naquele dia muitos médicos foram embora, enfermeiro, técnico, trocaram de horário, porque ninguém queria estar lá para ver ela partir. Eu louvo a Deus que falei para a esposa, segura ela sentada, eu vou ajoelhar na tua frente, você vai fazer a primeira oração, eu vou fazer a segunda, eu vou ungir e nós vamos entregá-la nos braços do Senhor. E minha esposa fez a primeira oração, que oração que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Ela dizia, Senhor, se já chegado o tempo da Elis, nós vamos dar glória ao teu nome, mas se tu achar graça de deixar ela com nós vamos dar glória ao teu nome também. Irmãos, orei, fizemos a unção, irmãos, e esperamos no Senhor. Nós não sabíamos o que Deus ia fazer, nem se Deus ia libertar ela para a carne, ou se Deus ia libertar ela espiritualmente e levar. E nós esperamos ali a vontade de Deus. Passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo, e quando foi segunda-feira de manhã, a doutora Wanda entrou e falou, pai, o pulmão direito dela voltou a funcionar, mas não fica feliz não, ela ainda é um paciente paliativo em fase terminal. Se ela parar, a gente não reanima. Afinal, reanimar para quê? Para durar mais 1, 2, 3 dias. O PCR dela, que é o grau de infecção, é de 23,4, não abaixa por nada. Mas eu louvo a Deus, Irmandade, nessa noite, que isso foi numa segunda-feira. Quando amanheceu na terça-feira, a doutora Wanda, a primeira sala que ela entrava era da nossa sala ali. Ela já vinha correndo e falou assim, pai, o PCR dela ontem era de 23,4 e hoje amanheceu em 8. Na terça amanheceu em 8, na quarta amanheceu em 2, na quinta amanheceu 1,4. E foi feita uma reunião no hospital e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro ecocardiograma, porque o exame está melhorando, não é para melhorar. O tanto de coisa que ela tem no coração, não é para melhorar o exame de hemocultura. E ali, irmãos, foi feito um novo ecocardiograma na segunda-feira. E entrou 2 residentes assim, com a máquina de eco, e parou na minha frente e falou, pai, a gente vai fazer o eco da Elis. Falei, tá bom, doutora.
E começou, e faz aqui, puxa para cá, puxa para lá, e eu via que uma olhava para outra, olhava para mim, olhava para o monitor, olhava para Elis, e chegou um momento que eu não aguentei e falei, doutora, como que está o eco? E ela respondeu assim, paizinho, espera um pouquinho que eu vou ligar para minha chefe e a minha chefe vai vir fazer o ecocardiograma, porque nós duas somos residentes, a gente não terminou o curso ainda. E ligou para a chefe subiu e começou de novo. A chefe fazia o ecocardiograma e falava para elas, me dá o antigo aí para mim comparar. E olhava um, olhava outro, olhava um, olhava outro, e ela saiu daquela UTI, não falava nada. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, mas eu louvo a Deus nesta noite, que 2h40 da tarde, a doutora Wanda entrou pela a porta da UTI com um monte de papel na mão direita, um monte de papel na mão esquerda, e dizia assim, pai, eu não sei o que foi que aconteceu, eu só sei que no coração da Elis não tem fungo, não tem bactéria, não tem pseudomonas, não tem nada no coração dela, para não dizer que não tem nada, pai, tem um filamento lá. E eu falei, mas o que é um filamento? Ela respondeu e disse, para nós da equipe cirúrgica, chegamos a uma conclusão que é um ponto de sutura, que é um ponto dado depois de uma cirurgia, num lugar que ela nunca operou do coração. Mas eu louvo a Deus nesta noite que a bondade de Deus foi avante. Deus passou naquele dia na UTI da minha princesa, passou no leito do lado, passou na criancinha do lado, passou na outra, passou na ala da enfermaria, e quem estava grave foi ficando bom, foi recebendo alta, foi indo para casa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Hoje eu louvo a Deus de todo o meu coração. Depois de tanta luta e tanta guerra, nós conseguimos alcançar a misericórdia de Deus através da paciência que Ele colocou no nosso coração. Eu louvo a Deus que é só motivo de glorificar a Deus. E agora, depois de tanto tempo, no mês que vem agora, já está tudo programado para a gente retornar a residir lá no litoral. Quero muito receber toda essa querida irmandade quando eu for embora para lá. Não deixa eu não, vai lá visitar a gente, que grande será a alegria do nosso coração. Por onde passei, por onde passar, eu trago e levo saudações com a paz de Deus. Sou grato a Deus por tudo, pelo carinho da irmandade, da mocidade, o servo de Deus, que nos fez retornar aqui hoje também. Louvo a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado.